Acho que o Internacional, em alguns momentos, esquece a sua história. Foi essa áurea. Eu tinha 7 anos de idade, foi esse momento de que o Brasil parou para ver o Internacional. Aquela década ali de 70 foi uma década mágica não só do Internacional, mas como do futebol brasileiro. 2020. E foram fazer um levantamento das presenças, eu tinha 95% de presença em reunião. O Inter 2000, que era um movimento novo que pensava o clube, tentava pensar o clube fora da caixa. E eu consegui levar o Internacional, junto com a comissão técnica, com o seu treinador, com os seus atletas, a um vice-campeonato brasileiro que foi roubado. A gente tem que saber equilibrar o antigo com o novo. Tomara que eu não tenha me enganado, mas naquele momento eu me posicionei dessa forma. Então, naquele momento eu me posicionei dessa forma porque eu entendia que era melhor para o Internacional. A gente tem que internacionalizar o futebol brasileiro, mas também tem que dar qualidade. Presença Colorado, uma resenha para o torcedor colorado. Salve, galera! Mais um Presença Colorada na área. Estamos aqui na segunda temporada. E o nosso convidado dessa semana é um cara que é meu amigo pessoal, um cara que tem o DNA do Inter e conhece muito bem a história. Antes de eu apresentá-lo, eu queria te pedir para compartilhar, nos seguir, ativar o sininho no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, para que a gente possa estar cada vez mais resgatando a história do Internacional, sempre com uma pauta positiva, sempre com uma pauta do bem. Como eu falei, o convidado de hoje ele tem uma história, tem um DNA vinculado ao Inter. E com vocês, meu amigo João Patrício Herman, seja bem-vindo. Como é que tá, João? Oi, mano. Boa noite. Uma honra estar aqui. Pauta positiva é aquilo que a gente sempre pensa sobre o Internacional, né, mano? A gente já se conhece há bastante tempo, a gente sempre pensa o Internacional para frente. Que legal, cara. Que legal estar nesse programa, bater um papo. Parabéns pelo trabalho que tu vem fazendo. Eu já te acompanho há bastante tempo e eu sei o quanto tu é colorado e o quanto tu pensa o Internacional fora da caixa. Eu acho importante, ainda mais nesse momento que a gente vive hoje de clube, de vida, de ambiente, né? Nós ainda estamos aqui num pós-enchente, sei lá, ainda. Então, realmente as coisas estão bem complicadas e o Internacional precisa de pessoas que pensem um pouco diferente e estejam unidas. Eu estou aqui para conversar um pouco sobre o nosso clube. Que bom, meu irmão. Para ti, não teve muita escolha em casa para ser colorado, né? Conta um pouquinho da tua história, da história da tua família com o Inter, que é uma história, né, que nos enche de orgulho. Quando eu fui convidado para vir aqui, eu até não sabia muito bem a pauta, e aí o produtor me colocou essa situação. O mais incrível é o seguinte, hoje é moda, o pessoal nasce e já recebe uma carteirinha do Inter, né? Eu tenho também uma certidão de nascimento do Colorado no dia que eu nasci. Isso em 7/7 de 68, meu pai me associou no Internacional. Eu tenho um diplominha lá que até... Explica para a galera quem é o teu pai. Heraldo Herman, ex-presidente internacional, membro da comissão de obras, já falecido. Foi vice-presidente do clube, primeiro presidente campeão brasileiro, hepta gaúcho. E com certeza ele está lá em cima olhando para nós aqui e torcendo muito pelo esse nosso clube. E o Beira-Rio? O Beira-Rio ele tem uma participação importante. Uma participaçãozinha, né? Participação importante, trabalhou durante nas 2 comissões de obras, né, do Internacional. Ele foi uma pessoa extremamente ativa. Na época ele ainda era solteiro e ele dizia para nós, olha, como eu era solteiro, eu tinha mais tempo que os velhinhos, que era o Aldo, que era o Stechman, que era o Asmus, o Rui e tantos outros aí que na época participaram da construção. Ele teve uma história muito bonita, depois foi responsável diretamente pela construção do Gigantinho também, uma pessoa que sempre esteve ligada a obras, também foi vice-presidente do clube, trabalhou no Inter na década de 50, final de 50, começo de 60, até como porteiro. Ele começou como porteiro internacional. Sério? Foi em 49, ele foi porteiro, que ele tinha uma pessoa chamada... Mas isso pouca gente sabe, né? Em 1949, quando ele veio a Porto Alegre, ele foi trabalhar numa empresa chamada Prolo, Companhia Limitada, que depois virou Carnop, uma empresa nesse sentido, nessa linha aí de aviamentos, e o pai era funcionário do Prolo, que era conselheiro do Internacional, e o Prolo convidava ele para trabalhar de porteiro do Internacional, e a remuneração dele era assistir o segundo tempo. Aí participou daquela... Teve o Garrafão, teve aquele episódio do Garrafão, teve o episódio da Copa do Mundo de 50, que eles fizeram rifas em Porto Alegre, e meu pai participou para fazerem uma preparação no então estádio Eucalipto para a Copa do Mundo. Nós tivemos 2 jogos da Copa do Mundo aqui em 1950. E o Internacional foi naquela época, quem acolheu as seleções, né?
Então o pai tem uma história bonita, ele casou com a minha mãe, Ana Maria Hermann, Centeno Hermann, que também é filha de um ex-dirigente. Meu avô foi dirigente na década de 30, 25 a 30 ali, na época do Hildo Meneghetti, foi vice-presidente do clube várias vezes. A minha avó, Etelvina, falecida em 1980 também, me lembrava, até pouco antes de morrer, que ela lavava a roupa do Internacional, uniforme dos atletas na década de 20. Porque na época tudo era muito amador, né, mano? Então realmente eu tenho um DNA colorado, eu tenho uma história familiar dentro do Internacional e não tem escolha. Não tem escolha para mim, não tem escolha para os filhos, para os sobrinhos e para ninguém. Sabe que o único defeito do teu pai é se cercar de maus amigos, né? Tô brincando, porque ele era muito amigo do meu velho também, e a nossa relação ela vem muito por isso. E eu fiquei lisonjeado, não sei se tu te lembra disso, mas na passagem do teu pai, quando a gente estava fazendo a cerimônia, justamente quando a gente estava encerrando a cerimônia, tava todo mundo ali triste pela passagem, pelo que estava acontecendo, e tu chega discretamente para mim, assim, exatamente no encerramento, diz assim, mano, puxa o hino do Inter, né? E foi emocionante, assim, eu nunca me esqueci disso. Eu também nunca me esqueci, aquilo foi um momento muito emocionante para mim, para nossa família, e tu fosse muito espontâneo naquele momento, e que bom que tu tinha a condição de cantar o hino, né? Foi muito emocionante, sim, e com certeza o pai ficou muito feliz, os colorados que estavam lá ficaram muito felizes. Ele tinha uma relação muito boa com a tua família, contigo, com o teu pai. Inclusive o Cláudio trabalhou com ele em 75, a gente foi campeão brasileiro, o Cláudio participou daquele momento do clube. Realmente são coisas que a gente não esquece, coisas que estão na história, que de vez em quando a gente tem que participar de programas como esse e relembrar. Acho que o Internacional, em alguns momentos, esquece a sua história, a gente tem que sempre olhar um pouquinho para trás, né, mano, para a gente compreender o presente e planejar o futuro, né? Porque se a gente não entender como é que o Internacional nasceu, de onde é que ele veio, a sua origem popular, mas a forma que ele se organizou, a forma como a gente conseguiu construir os nossos patrimônios, eucaliptos, Beira-Rio, Gigantinho, Parque Gigante. Agora nós temos a questão do CT, todo o entorno do Beira-Rio, reforma do Beira-Rio. Se a gente não entender isso e colocar num contexto de história do clube, a gente não entende o Internacional. O Internacional não é só uma coisa, não é nenhuma coisa, não é só uma coisa, não é só outra coisa, não é só outra coisa. Ele é uma somatória de coisas. Então, no momento que alguma coisa nesse nível não está equilibrada, a coisa fica complicada, né, mano? Fica complicado. Eu acho que a gente vive momentos difíceis, como tu bem falaste, e a gente tem a oportunidade de mudar, assim. Acho que agora a gente tem uma oportunidade boa agora esse ano de virar a chave. Bom, tu disseste que né, já tinha certidão de nascimento vinculada com o Inter e não me surpreende isso, apesar de não ser moda. Em 75, no título, que idade tu tinha? Tu já respirava, tu já olhava justamente para o clube com esse olhar também de, pô, meu pai é presidente, como é que é a gestão, como é que funciona, como é que é a relação com os jogadores, como é que foi, assim, o teu sentimento, filho do homem, e começar aquele processo ali que, claro, a gente tem o rolo compressor, que deu hegemonia nos Grenais, etc. Mas a década de 70, as pessoas, independentemente de ser colorado ou não, elas frequentavam o Beira-Rio para ver um espetáculo que era o time do Inter, né? Para começar, o Grenal praticamente era meio a meio no estádio, né? Era um outro momento, era uma outra relação, era um outro entendimento das pessoas. As coisas eram muito mais no pessoal, muito mais na confiança, muito mais no fio do bigode, muito mais na emoção, né, e na forma de gerir dos seus próprios dirigentes. Hoje a coisa é muito profissional, naquela época era totalmente amadora, os dirigentes faziam um trabalho dioturno no seu clube. Eu me lembro que meu pai ia à tarde, almoçava, ia para o estádio, saía de lá às 9, 10 da noite. Eventualmente ele me levava junto, tinha aquela coisa do filho mais velho, então o filho mais velho acompanha. Eu me lembro de ir no vestiário, eu me lembro quando chegou o Manga, o Carlinhos Duran me pegou pela mão, me apresentou o Manga, eu tinha 6 anos na época, me assustei, olhei para aquele cara gigantão, assim, e aquele time realmente foi formado por jogadores como o Manga, que chegaram naquela época, chegou depois o Flávio, chegou o Lula, mas é um time que já vinha se formando, uma equipe que já vinha se formando desde o início da década do Beira-Rio.
tiveram vários momentos que esse time já tinha beliscado umas 2 vezes o Brasileirão, o Robertão, depois do Brasileiro, já tinha sido do 2º, 3º lugar. Em 74 também nós somos, acho que, 3º lugar também, não me falha a memória. E aí, 75 foi essa áurea. Eu tinha 7 anos de idade, foi esse momento que o Brasil parou para ver o Internacional. E eu convido aqueles que não conhecem essa história, que se lembram um pouco, que peguem uma revista Placar da época. Olhem o time do Cruzeiro, do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians, do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Palmeiras. Eram verdadeiras seleções. O Santos, recém sem Pelé. Então, aquela década ali de 70 foi uma década mágica não só do Internacional, mas como do futebol brasileiro. O nosso próprio adversário aí do Maitá tinha uma grande equipe, tinha um grande time. Não nos ganhava nunca, mas tinha um grande time. Então, mudou muito, mano, mas eu tive realmente uma presença bastante constante com meu pai. Eu já ia a todos os jogos, acompanhava o meu pai quando podia, quando não podia, um vizinho levava, um amigo levava, um tio levava, até tio gremista levava. E a gente assistia os jogos, mas era uma forma bem distante do que é hoje, mano. No sentido de ir lá, tu torcia e ia embora para casa. Não tinha aquele pré-jogo, não tinha o churrasquinho, não tinha o bar antes, não tinha aquela convivência que hoje existe e é maravilhosa. Claro. Tá? Então, não tinha aquela resenha antes. Então, realmente é muito diferente, mas, ao mesmo tempo, criou em mim um espírito muito colorado e eu participei de muitas coisas de uma forma indireta. Eu assisti muitas coisas, eu convivi com muitas pessoas. Sim, foi um baita aprendizado. E eu entendi como é que funcionavam as coisas no clube, como é que funcionam as coisas no clube, e conheci grandes colorados, ex-dirigentes maravilhosos, como Rui Tedesco, como Carlos Stechman, como Asmus, como Aldo, como Marcelo Feijó, Gilberto Medeiros, Balvê. Aí começa, depois tem uma linhagem anterior, que era o Lia Pires, que vinha todo aquele pessoal da década de 60, Fagundes de Melo, o próprio presidente, que agora não me recordo o nome, daqui a pouco vem o nome dele, que foi presidente da Abelar Jacques Noronha, que foi presidente também na década de 40, no rolo compressor, o próprio Feijó, o avô do Marcelo Feijó, Afonso Paulo Feijó. Então, foram grandes dirigentes que fizeram a história do clube. Léo Centeno, Hildo Meneghetti, Léo Centeno e tantos outros que participaram da história do Internacional. Então, eu de alguma forma, indiretamente, participei. Sem contar dos mandarins, né, que estavam ali, tinham 7, 8 mandarins na época, que foram pessoas que ajudaram também bastante a mudar o conceito do Internacional jogar futebol. Então, realmente foi uma escola, mano. Eu fui um privilegiado, eu assisti a história do clube e, dentro do possível, eu divido com as pessoas e tento ajudar meu clube da forma que eu posso. Agora, essa hegemonia ao futebol brasileiro, ela não caiu de paraquedas, né? Porque o Inter tinha já uma formação de base muito interessante, né? Vários protagonistas dessa década de 70 vieram da base. Tu tinha uma revolução na preparação física, a gente sempre fala isso assim com quem conhece mais a história do Inter, passa muito pelo Gilberto Tim, por tu ter uma estrutura tua que entendeu o DNA, que trouxe jogadores e formou esses jogadores e aí lapidou com alguns outros conceitos, mas assim, essa estrutura permanente do Inter foi fundamental para ele dar esse salto de qualidade e buscar hegemonia na década de 70, né? A gente teria N coisas para falar, né? Por exemplo, Rubens Minelli. Rubens Minelli veio trabalhar no Internacional em 74. Foi meu pai que foi buscar ele junto com as músicas, com o Marcelo Feijó, no final de 73. O Dino Sani foi demitido. Era o bicampeão gaúcho. Mas a estrutura ficou. Era o Tim, era o Otacílio, era a estrutura médica, era o mesmo preparador de goleiros, era o mesmo preparador pessoal médico. Então, a estrutura, o Minelli veio sozinho. Hoje, tu vai contratar um treinador, tu bobear e traz até o cozinheiro, ou o responsável pelo gramado. Então, a coisa hoje é muito diferente. Há quanto tempo o Inter não fecha uma temporada com o mesmo preparador físico? Tomara que esse ano feche. Vamos ver. Exatamente. Vamos fechar até para a gente poder analisar, até para a gente poder entender como é que se realmente o trabalho deles é bom. Tanto que Gilberto Tim trabalhou depois anos na seleção brasileira, né? O Minério que há pouco nos deixou, o Rubens Minério há pouco foi injustiçado na época, era o melhor treinador disparado, era tricampeão brasileiro quando
ali quando a Copa estava caindo de maduro para ele, de 78, ele foi preterido, né? Uma questão política. Minelli e Falcão não foram para a Copa de 78, né? Piada. Piada, né? Piada. Eu costumo dizer, com todo respeito à história do Internacional, que o jogador que eu mais vi jogar foi o Falcão. Melhor jogar no Internacional. Os que chegaram um pouco antes de mim falam muito no Carpegiani. Os que chegaram um pouco antes falam muito no Tesourinha. Sim. E assim vai, Carlitos, Larry e tantos outros. Né? Então, é uma história rica, uma história linda. O Internacional tem uma bibliografia gigantesca. Né, mano? Eu acho que quem gosta do Internacional, gosta de história, se for visitar nosso museu, eu acho que a gente trabalha tão pouco a história do nosso museu, tão poucas coisas do nosso museu. Nosso museu é maravilhoso. Tem diversos materiais, tem taças, tem livros, tem material de consultas gigantesco, camiseta. Olha, é muito interativo. Então, eu como conselheiro do clube, eu sugiro que quem conhecer um pouco a história do clube vá também ao museu, que tem muita coisa legal lá. E falando um pouco da tua trajetória, bom, rapidamente tu te insere na cultura do Inter, tu entende isso, e aí 88 tu já entra pro conselho, né? Ao 90 tu já tem uma participação no futebol, né? Em 88, em 88 eu tinha 20 anos, em 1988 eu tinha 20 anos e na época era muito diferente a política, se fez 2 chapas lá e o Pedro Paulo Zacchia, que era presidente, me convidou para entrar. E meu pai foi contra, ficou uma semana sem falar comigo. E eu, como ia a todos os jogos em Porto Alegre, Grande Porto Alegre... Teu pai tinha muita personalidade, né? Ele era uma pessoa muito forte, personalidade forte. E acho que de uma forma, dentro dele, que uma pessoa veio de uma situação muito difícil de vida, ele queria poupar a gente de sofrimentos. E era a forma que ele tinha de evitar que os amigos, às vezes, e que os familiares sofressem um pouco. Né? Mas o Internacional não é sofrimento, é paixão, é amor, e a gente não vai largar isso, independente de onde a gente esteja, quem esteja comandando o clube. E eu acabei entrando, naquela época entrou o Marcelo Medeiros, entrou o Difini, e entrou mais um outro, e o filho do Asmus entraram. Acabaram entrando, indicaram 4 filhos de ex-presidente, na época o Zacchia fazia uma homenagem aos ex-presidentes que o apoiaram naquela eleição. Eu acabei entrando e nunca mais saí, eu sou conselheiro nato, já faz 34 anos do clube. Nunca me distanciei do clube. Eu me lembro quando eu me tornei conselheiro nato, foi em 2000, agora 2019, não, 2020, 2019, 2020. E foram fazer um levantamento das presenças, eu tinha 95% de presença em reunião. Então, eu realmente sempre fui muito assíduo, muito participativo nas reuniões, sempre participei, sempre quis entender as coisas do clube. E é isso, mano. A gente ajuda o clube, participa das coisas do clube do dia a dia desde 1988. 88 tu conselheiro, vira conselheiro, do conselho. 90 tu foi diretor de administração, não, né? Aí em 91 eu acabei tendo um pouco mais de tempo, fui lá me apresentar para o presidente Asmus. O presidente Asmus me indicou para diretor de administração, eu trabalhei lá durante um ano, quase um ano, e aí o vice-presidente na época era o Fernando Miranda, acabou saindo, eu acabei assumindo a administração do clube, eu tinha 23, 24 anos, eu fui vice-administração naquele final de 91, por 3, 4 meses, foi bem naquela época do doping, deu aquele problema do doping, dá o xixi, não dá o xixi, era por causa do Duarte. Depois de 92, eu fui convidado para continuar na gestão, na administração, e eu estava fazendo uma outra situação aí de trabalho, eu tinha uma questão de vida, minha filha tinha recém-nascida, eu precisava me dedicar um pouquinho também à minha vida pessoal, eu acabei não aceitando continuar de vice-presidente, fiquei diretor de eventos do clube, ou seja, eu cuidava de todo o gigantinho, de todo o Beira-Rio, e o vice-presidente era o Leonardo Bernardi, e aí foi um ano muito importante para o Internacional. Esse ano é um ano muito pouco falado, 92. Nós tivemos uma conquista do Gauchão, nós tivemos a conquista da Copa do Brasil, com aquele gol do Sério, né, de pênalti, mas foi um ano... Eu sempre digo, os corneteiros falam muito daquele pênalti do Pinga, mas esquecem que teve um gol anulado do Caíco que não estava impedido lá. Sim, né? sim. O Caíco foi até pouco tempo atrás funcionário do clube, ele foi um jogador imprescindível naquela época, fez o gol daquele 2-1 lá, né? E que foi aquele gol lá que nos deu o título aqui, que nos proporcionou a chegar ao título, mas teve um outro gol lá, né? Exato. Teve uma outra situação, claro. É que naquela época, mano, nós não tínhamos essa barbada de 38 câmeras por jogo, era uma câmera. Tu assistia
Uma TV de 16, 17 polegadas, 18 polegadas no máximo. Não, e outra assistia ali. Depois não tinha mais como assistir, não tinha como gravar. Não Hoje instantaneamente está no YouTube. E Né? naquela época os juízes de futebol mandavam mais que o presidente da República. Hoje a coisa está um pouco equilibrada. Né? Então eu participei daquele ano mágico do Internacional. Depois, no final do ano, acabei me afastando porque eu não gostava da forma como as coisas aconteciam no clube. Achava o clube muito centralizador, achava que tinha muita panelinha. Grandes colorados, meus amigos, as musas, todo o pessoal que estava lá, né, o Záquia, na época. Acabei, em 93, ficando ausente do conselho. Aí, lá por abril, maio daquele ano, a gente, numa reunião do conselho, encontrei o Fernando Miranda e o Pedro Silber na saída, e fomos jantar no barranco. Começamos a conversar e resolvemos fazer alguma coisa para que mudasse as coisas do clube. E daí surgiu o Inter 2000. Isso foi 93. Logo depois que tu sai, Sim, então... ali, abril, maio de 93, a gente começou a conversar sobre as coisas do clube. Disse, a gente é novo, vamos fazer alguma coisa. Aí juntamos algumas pessoas, se juntaram a nós o Marcelo Medeiros, o Carlos Soto. Depois outros colorados se juntaram, participamos de eleições, apoiamos candidatos. Fábio Bernardi também, né? O Fábio Bernardi veio um pouquinho depois, veio o Fábio, veio o Servieri, veio o Moacir, veio o Roberto Guedes, o Cláudio Bier, o próprio Dornelles vieram depois. Logo o Cláudio entrou também. Então, tanta gente que veio e se juntou a nós no Inter 2000, que era um movimento novo que pensava o clube, tentava pensar o clube fora da caixa. O que era o fora da caixa? Era justamente mudar as coisas como vinham sendo feitas no clube. Né? Porque o clube sempre foi centralizador, o clube sempre foi personalista, e naquele momento o futebol já mudava. O futebol do Brasil, o futebol do mundo já mudava. E nesse momento o Fernando Carvalho estava mais vinculado à atual gestão. Não, o Fernando Carvalho sempre foi muito ligado ao Pedro Paulo Zacchi, o pessoal que estava na gestão. O Fernando Carvalho não participava. O Fernando Carvalho era diretor de futebol nessa época. O diretor da base. Da base, eu acredito, Mas né? isso foi mais para cá, foi em 96. Então, nós participamos de eleição, lançamos chapa, apoiamos o Arthur Delegrave numa eleição, outra eleição lançamos o Pedro Silber, outra eleição lançamos o Fernando Miranda. A gente sempre tentou, de alguma forma, influenciar na eleição. E o Jarbas Lima, como é que foi? Foi uma ducha de água fria ali? O Jarbas veio um pouquinho depois, mas naquele momento nós queríamos, um pouquinho antes, nós queríamos realmente ter o poder internacional para que as coisas acontecessem diferente. O clube naquela época já gastava muito, o clube já gastava mais do que arrecadava. Né? Parece que a gente está olhando alguma coisa, falando sobre hoje, não. Estou falando de década de 90. A contabilidade do clube, mano, tu era muito jovem, não te lembro. Eu ia nas reuniões do conselho, se discutia finanças do clube em 10 minutos. Se aprovava o balancete de uma folha, uma página, frente e verso. O controle do clube era uma pasta vermelha do presidente de plantão na época. Então, realmente, os controles eram mínimos, o profissionalismo não existia e o futebol já bombava. As coisas já aconteciam, o Internacional começava a ficar para trás. A eleição eram sempre duas chapas, oposição e situação. No final de 98 existiu uma eleição para alteração do Conselho Deliberativo. Nós unimos as oposições. Tinha uma oposição liderada pelo Inter 2000, tinha uma oposição liderada pela Interação e uma pelo grupo do Fernando Carvalho. Fernando, Vitório, o Moisés Tornaim. Interação ali outros. Mais a turma do Lacher, do Lacher, Felipe Oliveira, o Bortolini veio um pouco depois. O Interação surgiu concomitantemente, o Inter 2000? O Interação veio... Porque sempre tiveram um diálogo, O Interação veio uns 2 anos depois, era um grupo de grandes colorados também, abnegados como nós, mas que não tinham um vínculo com o Internacional. E nós sempre criamos uma parceria, sempre acabamos fazendo as coisas juntos com a Interação. Não sei por que não foi a mesma coisa, depois fomos parceiros de gestão. Naquela eleição de 98, nós ganhamos a eleição do então presidente do clube, Paulo Rogério Amoretti, que liderou uma chapa contra nós. Então, naquele momento, o Conselho Deliberativo Internacional, que a eleição era dentro do Conselho, ficou bem dividido. Então, até então, o Conselho Deliberativo era majoritariamente da situação. O que aconteceu? Naquele momento, a oposição começou a ser a maioria. Começou a se estabelecer alguns atritos fortes entre o presidente da época e nós que estávamos na oposição. Começamos a sermos mais sistemáticos, mais cobradores, perto do que acontece hoje, muito próximo do que acontece hoje, de uma forma educada, de uma forma... Só que naquela época o clube não estava preparado para esse tipo de cobrança. Hoje, tu falar para o presidente que a gente tem que
tem que ter nós temos que atacar o déficit naquela época, era uma vergonha. Falar para o presidente, nós temos que resolver o problema fiscal. Sim, o importante é o futebol. Não existia, só se falava de futebol. E acabamos, naquele momento, tentando fazer uma chapa de oposição. Infelizmente não aconteceu. E aí nós nos reunimos, eu me lembro direitinho, era o Fernando Miranda, Pedro Silber, eu, e outros colorados, Luiz César Moura, Servieri, Moacir e tantos outros. Chegamos à conclusão que nosso candidato ideal era o Fernando Miranda, mas que não tinha votos no Conselho. Procuramos o Interação prontamente se prontificou a estar conosco. Procuramos a outra chapa naquele momento, liderada pelo Fernando Carvalho, entendia que o Fernando era o melhor nome, e nós respeitamos. E nós acabamos, de alguma forma, buscando uma outra solução. Tá, e o nome do Fernando Carvalho também já não foi reflexo desse movimento? Porque aí tu sai da zona do conforto e pega um jovem para colocar ao lado. Sim, ali. Tu acha que já não foi reflexo disso? O Fernando Carvalho já tinha uma história muito bonita no Internacional, já tinha sido vice-presidente do Dalegral, já tinha sido vice-presidente de futebol do Záquia. Ele era um ascendente do clube jovem, mas já tinha uma experiência muito grande. O Fernando é um grande colorado que se dedicou muito ao Internacional desde muito, muito cedo. Deve ter sido conselheiro com seus 20 e poucos anos também, 21, 22 anos. E ali, por uma questão de não acerto, nós acabamos rompendo com aquele terceiro grupo de oposição. E o único nome que, na época, nós entendíamos que era um nome viável para ganhar a eleição era o Jarbas Lima. Porque nós entendíamos que nós precisávamos de um presidente que coordenasse os colorados, que coordenasse os vice-presidentes. Uma pessoa que pudesse dar credibilidade para as coisas do clube, dar credibilidade para as questões econômicas e financeiras do clube, e desse um respaldo político externo para os jovens. Eu tinha 28, 29 anos, o Pedro Silber tinha 30 e poucos anos, o Miranda 30 e poucos também, e outros que estavam conosco, o próprio Lacha, que tem uma participação importante. O Felipe Oliveira, me lembro que foi vice-presidente nosso com 24, 25 anos. O Lacha também, com a cidade, 30 anos, por aí. Então, vários nomes surgiram naquele momento, o próprio Bortolini depois participou, o Márcio Abreu, o Luiz César Moura. Então, diversos nomes, mano. Agora, eu estou até cometendo uma indelicadeza, porque muitos outros nomes participaram. Cláudio Bier foi vice-presidente nosso também, Fábio Bernardi, Dan Dubin. Quantos nomes surgiram? Lime Silva, quantos nomes surgiram depois, nos ajudaram? O falecido Fulvio Petraco. E que hoje são os experientes que estão lá, né? Então, esse movimento, ele, de certa forma, serviu para tudo isso. Acabamos ganhando a eleição e, infelizmente, o Jarbas Lima renunciou. Eu te confesso que até hoje não sei o motivo da renúncia dele. Ele começou a se afastar e renunciou. Não sei. E o Miranda acabou assumindo o clube. Eu era vice-presidente do Jarbas Lima e acabei, no final daquele ano de 2000, indo ajudar o Márcio Abreu no futebol no ano de 2001. Foi um grande aprendizado. A gente conseguiu trazer o Parreira, o Moraci Santana, eram pessoas em nível de seleção brasileira, e foi um ano muito profícuo aquele ano de 2001. Mas o grande legado dessa gestão 2000-2001, mano, não foi o futebol. Foi o Medina ali, né? A frase do mais do que isso, mano, foi além do investimento na base, da preparação da base, da qualificação. Por exemplo, nós tínhamos o Lisca e o Mano Menezes na base. Nós tínhamos o Guto Ferreira na base. Nós tínhamos o Leandro Machado na base, ajudando, e depois assessorando o Parreira. Nós tínhamos profissionais do mais alto gabarito. Nós tínhamos o Puga na administração, nós tínhamos o Leandro na administração do futebol, nós tínhamos o Adriano Loss subindo na logística, que está aí até hoje. Nós tínhamos pessoas muito competentes em todas as partes, além do professor Medina fazendo a parte de coordenação técnica. Jorge Macedo, o Ademir Calovi, todo esse pessoal que a gente... O Pavan estava surgindo. Todos esses profissionais que a gente ouviu depois do ano 2000... O Fábio Maceridia chega com ele. Não, o Fábio veio depois. Então, nós proporcionamos uma formação não só de atletas, né, porque deixou um legado, deixou Rafael Sobres, deixou Nilmar, deixou Fernando Cardoso, Diogo Rincon, os dois gêmeos, Alexandre Pato e muitos outros, que de alguma forma sustentaram o Internacional
para o sucesso dos próximos anos. Mas ainda a coisa mais importante que a gente fez, o maior legado que nós fizemos, que muito poucas pessoas reconhecem realmente, e a gente deve muito ao Fernando Miranda, que era um entusiasta disso. Nós zeramos o clube. O clube foi entregue no final do ano 2001, com as certidões negativas de todas. Na época eu tinha que ter fundo de garantia, INSS, estadual, municipal, federal. Eram 10 ou 12 certidões negativas. O clube não devia nada. E o que devia, que era a questão fiscal, foi encaminhada via Refis, que era a questão fiscal federal. Nós não entregamos o clube com nenhuma dívida atrasada, nenhum jogador atrasado, nenhum jogador se devia para nenhum jogador, tudo pago, porque era exatamente preparando o clube para a nova lei, que era a Lei Pelé. Ou seja, na época era ridículo a importância que as pessoas davam para esse tipo de gesto. Até porque as pessoas não fizeram a leitura correta. Nós tínhamos um elenco que tinha um contrato até o final do ano. Era só tu chamar o jogador e renovar o contrato. E, maldosamente, algumas pessoas disseram que nós entregamos o clube com o vestiário vazio. As pessoas não tiveram o entendimento, aqueles que entraram, depois demoraram um pouco para engrenar, e depois de engrenar tiveram sucesso. Eles não entenderam que, naquele momento, era a transição. O Internacional teve no único momento na sua história que não deveu nada, foi no final de 2001, com a venda do Fábio Hockenbach, que simplesmente, se não me falha a memória, foi 11 milhões de dólares na época, e zerou o nosso orçamento, resolveu o orçamento do clube naquele ano, a venda de um jogador. Então, eu acho que esse foi o grande legado daquela gestão, zerar o clube. O clube pôde parar e escolher o caminho que queria ir. Tu acha que essa gestão não é tão reconhecida hoje na história do Inter, pelo temperamento do Miranda, pela relação conturbada que ele acabou construindo, pelo temperamento com a imprensa, e que aí muitas pessoas acabam não tendo tanta boa vontade com ele, porque ele era um cara muito centralizador, né? E nesse sentido, algumas pessoas acabaram se afastando dele, mas o legado, a importância dele, o trabalho lá, porque o Miranda era um cara que se dedicou 24 horas, né? Ele focou justamente na gestão do Internacional. Só que ele tinha um temperamento difícil e que isso, de certa forma, acabava, principalmente eu olhando de fora, ou já meio que acompanhando, eu vi assim, é um cara que não tem habilidade para tratar com a imprensa e acabou sofrendo muito por isso, tu não acha? Eu acho que com a personalidade dele, que é uma personalidade forte, as pessoas tiveram um pouco de má vontade conosco. Tá? Talvez a gente tenha sido também um pouco omisso, nós, colegas do Miranda, também, nesse sentido. Mas realmente trabalhar com uma pessoa com essa tamanha capacidade, com esse tamanho coloradismo, com esse tamanho dedicação, é difícil acompanhar, mano. É difícil tu ter o ritmo de uma pessoa como essa, o ritmo de trabalho. E eu acho que sim, existe um pouco de má vontade das pessoas com o próprio Miranda, assim, que tem o temperamento dele e deixou um legado junto com várias outras pessoas, que o Miranda não fez nada sozinho. Não fez nada sozinho. Foi um grande líder meu e nosso, mas ele não fez nada sozinho. Nós tivemos a coragem de fazer as rupturas necessárias do clube na época, que eu acho que o clube, de alguma forma, aproveitou pouco. Aproveitou pouco no sentido de eu tenho que ter cuidado, porque o Inter foi campeão brasileiro depois, campeão mundial, não brasileiro. Tá? Mas o clube não aproveitou aquele legado administrativo financeiro, especialmente. O Internacional podia ter aproveitado muito mais o 2006. Em 2007, nós podíamos ter dado um salto muito maior. Hoje o Internacional é um clube maravilhoso, gigante, campeão do mundo, com um quadro social gigantesco, porque foi campeão do mundo, mas que deixou a parte de gestão um pouco de lado, e isso nos prejudicou muito no passado e vem nos prejudicando bastante até hoje. Mas eu acho sim que o Miranda deixa um legado maravilhoso e é um grande colorado e merece o respeito de todo mundo que conhece o Internacional tem a obrigação de conhecer a importância do Miranda no clube. Até porque hoje a gente vive um antagonismo político na sociedade. Isso acaba refletindo nos clubes, acaba refletindo dentro de casa, muitas vezes, dentro das próprias famílias, né? E agora, não é porque tu não votou num presidente, ou não é porque tu é oposição, ou porque é a situação, que tu vai deixar de entender
que aquele cara está se doando para o clube, que ele quer o melhor, todo mundo é colorado, todo mundo é apaixonado. Então, acho que está faltando um pouco desse sentimento das pessoas colocarem o Colorado acima dos movimentos políticos do Inter e que isso tem que ser de ambas as partes, seja da gestão, seja dos conselheiros, seja de quem é a situação, seja de quem é a oposição. Eu me considero um dos fundadores da ideia de movimentos políticos internacionais. Eu sempre fui um... Hoje não tenho nenhum movimento, mas eu sempre acreditei muito. E é bom tu falar sobre isso, porque tu teve na gestão do Marcelo Medeiros, daí depois tu foi na gestão do Barcelos, e eram gestões que tiveram junto e que hoje não estão, mas assim, o vínculo e a relação com o Inter ela é a mesma. Né? Não, eu não tenho dúvida que hoje as pessoas que geram o Internacional têm a melhor intenção possível. São pessoas corretas, pessoas que querem o bem do Internacional, só que são gestores. E gestores de um clube gigantesco, com uma dívida gigantesca, e que a gente tem que, de alguma forma, resolver as questões do clube. E ninguém resolve sozinho, mano. Eu acho que isso, às vezes, falta para as pessoas. As pessoas entram lá dentro e acham que vão virar super-heróis. Vão para um jogo, ganha 2, 3 jogos, tu já vê uma movimentação diferente, o pessoal já se coloca diferente na rede social. Eu me lembro, ano passado, a gente ganhou 2, 3 jogos, já tinha gente dançando na frente da câmera, nós já ganhamos 2, 3 jogos da Libertadores. As pessoas se emocionam muito fácil, mano. O pessoal, as pessoas, a mosca vermelha, ela é muito forte, sabe? Então, a gente tem que ter cuidado com as vaidades. Não adianta só ser honesto, só ser transparente, só ser leal ao clube. A gente tem que saber trabalhar a vaidade. Eu acho que isso faz muito mal para o Internacional, ainda. As pessoas são muito vaidosas. As pessoas entram, muitos despreparados, e os que estão preparados, às vezes, não conhecem a história do clube. E eu acho que para a gente ter um clube melhor, com uma gestão melhor, com um conselho melhor, a gente tem que conseguir unir isso. Quem é experiente, quem tem ideias inovadoras, quem conhece futebol. Isso é importante. Quem conhece futebol hoje? E o que conhecia futebol? E as 4 linhas? Não é só isso. Tu sabe disso. Só a gente nem estaria aqui. O Internacional é grande e foi feito grande por grandes dirigentes. E olha, digo uma coisa, o Internacional é grande hoje não só graças à sua torcida, mas aos seus torcedores que viraram dirigentes. Senão a gente não seria ninguém. Quantos clubes passaram aí, iniciaram início, meio e fim nas décadas de 40, 30, 40, 50, 20 e não deram certo. Porto Alegre teve 7, 8 clubes. Então, a gente tem que olhar para aquele pessoal, e tu vai à reunião do conselho, a última reunião do conselho, até falei, tem um monte de retratos de ex-presidentes do conselho lá. A gente tem que olhar para esse pessoal para entender a história do clube. Eu concordo contigo, eu discordo de muita coisa que é feita nessa gestão, mas eu torço para essa gestão. Eu me coloco à disposição dessa gestão e de todas as gestões que passam. Você entende? Mas as pessoas, de alguma forma, te olham diferente. Te olham diferente, talvez, porque tu seja filho de ex-presidente, ou porque tu foi, no meu caso, eu fui vice-presidente do Marcelo Medeiros. O meu vínculo com o Marcelo Medeiros era um vínculo absolutamente político e com os mesmos objetivos, ajudar o Internacional. Tenho uma boa relação, tenho respeito pelo Marcelo. Nunca fui na casa dele, nem foi na minha casa. Mas continuo respeitando. Conheço ele há muitos anos do clube e merece todo o meu respeito, assim como outros. Então, a gente não pode misturar as coisas. São pessoas que querem o bem do Internacional. E essas pessoas têm que estar, de alguma forma, juntos. Participamos de uma gestão, tivemos várias dificuldades, tivemos uma pandemia. Aí o presidente do clube que assumiu foi o Alessandro, pediu que eu assumisse o futebol, e eu acabei assumindo, até para fazer aquela transição. E tu me oportuniza aqui falar um pouco sobre aquilo. Precisava fazer aquela transição, a gestão que assumia queria mudar tudo no clube. Eu disse, não é hora de mudar, vamos devagarzinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pô, tu ajuda o futebol? Então, vou te ajudar um tempo no futebol e vamos ver quanto é que dá. E aí existia uma situação de mudança de treinadores. Não se muda nada, se mantém. Eu consegui levar o Internacional junto com a comissão técnica, com o seu treinador, com os seus atletas, a um vice-campeonato brasileiro que foi roubado. A gente foi roubado naquele campeonato brasileiro. Roubado na linguagem de futebol. Entende? Então, a gente tem que saber equilibrar o antigo com o novo.
tem que ser dessa forma, senão não vai conseguir fazer diferente. Bom, já que tu estava lá dentro dos bastidores, então, como é que foi essa relação da saída do Abel e do apalavramento com o Mar? Porque já estava palavrado, como é que foi ou não? O Abel representava a gestão anterior? O que aconteceu ali de fato mesmo? Não, o que aconteceu foi o seguinte, existia uma gestão, ganhou uma eleição e tinha um plano de gestão que queria implementar. E aquela gestão, quando assumiu, me disse, olha, a nossa ideia é trabalhar com outro perfil de treinador. Mesmo se o Inter tivesse sido campeão brasileiro? E aí eu disse, não, vamos conversar com o Abel depois do Campeonato Brasileiro. Não, vamos manter o Abel, depois a gente conversa. E realmente, foi isso. Se esperou o final do Campeonato Brasileiro para conversar com o Abel, espontaneamente, de alguma forma, também entendeu que não queria mais conversar, que o momento era outro, e acabou, naquele momento, ele acabou não tendo essa conversa. Mas ele foi muito legal com a direção depois e com essa transição, né? Porque eu me lembro, assim, em dezembro ali, que é justamente quando a atual gestão acaba assumindo e começando o seu ciclo, ele diz assim, não, eu tenho vínculo com a diretoria passada, mas não, o João Patrício é um cara que eu conheço, etc. Ele foi por aí, etc. Ele botou panos quentes ali, né? Eu me lembro direitinho, na Bahia a gente conversou, eu pedi que o Abel ficasse, o Abel não sabia se queria ficar, eu acho que é normal, não nos conhecíamos, tu entende? Realmente foi um momento que entrou muita gente nova, mano. Sim. Muitas pessoas novas, com um entendimento muito diferente, já tinham conversado com o Mar antes, entendeste? E naquele momento eu acho que foi um momento que não foi legal para o clube. Não foi legal porque o Abel acabou saindo de uma forma que não foi a forma ideal, entendeste? Porque ele é um patrimônio nosso, é um grande treinador, fez um grande trabalho. Eu acho que existia uma injustiça com ele, porque ele tinha sido eliminado anteriormente em 2 competições. O Abel teve doente, pegou Covid. Recém tinha chegado também. Não, ele tinha chegado e recém teve Covid, entendeu? Eu acho que existia alguma precipitação de todas as partes e a gente, naquele momento, todos nós falhamos em não ter feito alguma coisa um pouco diferente. Mas era um momento de pandemia, era um momento de muita dificuldade, tudo, e a gente não conseguiu fazer diferente naquele momento. Eu me penitencio também, naquele momento, era vice-presidente, mas existia um conselho de gestão por trás, eu era só um vice-presidente e logo eu acabei saindo porque eu entendi que não era a forma como eu queria trabalhar no Internacional. E hoje, assim, qual é o teu posicionamento hoje no Inter? Hoje tu és um conselheiro nato, para quem não sabe, ex-presidentes do conselho e conselheiros que tenham 30 anos de mandato viram conselheiros natos, né? Hoje, qual é mais o teu posicionamento? É ser esse instrumento para tentar ser o algodão entre os cristais, buscar diálogo, conversar com todo mundo? Olha, mano, infelizmente eu me sinto subaproveitado no Internacional, porque eu tenho um conhecimento bom, razoável, sobre as coisas do clube. Acho que tenho uma boa relação com várias correntes políticas do clube, eu me sinto subaproveitado, até porque eu tenho uma ótima relação com alguns membros do Conselho de Gestão, me dou muito bem com o pessoal da oposição, tenho uma relação muito boa. Por exemplo, na última eleição eu votei na oposição. O candidato Gustavo Wilke, porque eu entendia que era o melhor. Teve aquela situação da Liga Forte e Liga Forte ou não Liga Forte, que naquele momento, diferente de ti, por exemplo, eu entendi que a Liga Forte era melhor para o clube. Talvez eu tenha me enganado. Tomara que eu não tenha me enganado, mas naquele momento eu me posicionei dessa forma. Então, naquele momento eu me posicionei dessa forma porque eu entendia que era melhor para o Internacional. Então, eu tenho procurado me posicionar sempre dessa forma, nas questões, e me preocupo muito com a questão patrimonial, com a questão de busca de receita, com a questão do CT Parque Gigante, do novo CT de Guaíba, que nós vamos ter que fazer de algum jeito. Então, eu procuro ajudar sempre quem está na gestão, mano. Nesse momento eu não tenho nenhum interesse de voltar para fazer o dia a dia do clube. Tem algumas outras prioridades nesse momento. E futebol, para quem conhece clube de futebol, para quem conhece ser gestão de futebol, é prioridade. É deixar a família de lado, é deixar a esposa, filhos e trabalho. E eu passei por pandemias, por uma pandemia forte, eu passei por deixar a família de lado, e eu preciso, de alguma forma, me dedicar um pouco à minha questão profissional e eu quero dar uma atenção especial para a minha família. Essa questão da Liga Forte que tu traz, eu acho que é muito importante como um exemplo, tá? Tu ficaste do lado da Liga Forte, eu fiquei do lado da Libra. Ganhou a Liga Forte, no outro dia, eu sou Liga Forte Futebol.
porque eu tenho que torcer para a Liga Forte, porque eu tenho que torcer para o Inter. Afinal, o Grêmio está do outro lado, está na Libra. Então, a partir de agora, eu sou Liga Forte. Então, eu não sou assim, eu tinha razão. Bem pelo contrário. Eu entendo que o adiantamento de receitas era a maior vantagem competitiva da Liga Forte. O lado mais negativo é não ficar do lado, num país como o Brasil, de Corinthians, Palmeiras e Flamengo, porque a gente sabe que os caras puxam a brasa pro assado deles. Mas eu entendia que essa vantagem competitiva ela foi usada da maneira correta, porque se usou esse recurso para montar um elenco para que o Inter fosse competitivo. O Inter deu azar de ter uma enchente e ter a tragédia que teve. Isso vai atrapalhar muito o calendário do Inter. Acho que hoje o Inter ele precisa se reencontrar ainda dentro das 4 linhas, mas não é isso que eu queria dizer. O mais importante é esse olhar. Bom, a vantagem competitiva da Liga Forte, para mim, é essa. O Inter usou bem essa vantagem. Agora, ao mesmo tempo, nós lá, que éramos oposição ao Barcelos, nós entendíamos que a prioridade era agilizar a construção do CT. Se o Inter tivesse começado a agilizar a construção do CT, em parceria com o Sonda, com o que fosse, provavelmente teria perdido isso também. Então, a tragédia das cheias, ela atrapalha o planejamento, seja o que for. Então, se um lado tinha uma prioridade, o outro era de montar um time competitivo para esse ano, quem sabe a gente não é a hora da gente se unir e entender que o esforço ele tem que ser coletivo para que o Inter tenha o CT e mantenha a competitividade, né? É por isso que eu me lembro que quando eu estive no Convergência, eu ajudei a fundar a Convergência, que foi um movimento muito importante. É um movimento importante, é um dos esteios da gestão hoje. Nós falamos muito nisso, equilíbrio. Equilíbrio econômico-financeiro, equilíbrio, investimento na base, investimento na questão patrimonial. Eu acho que talvez a gente tenha gasto um pouquinho demais no futebol, mas é só eu acho. Tá? É porque se gasta tanto em futebol e os números estão tão altos que eu tenho dificuldade de fazer a crítica, até porque eu não estou no dia a dia. Fazer crítica sem estar o dia a dia, sem conhecer como é que está o Flamengo, como é que está o Palmeiras, como é que está o São Paulo, o Cruzeiro, mas no dia a dia. Não é como a gente está olhando aqui, eu estou lendo aqui as notícias, sabe? Então, é muito, eu me cuido muito para não fazer críticas a quem está no poder, quem vem à gestão, porque eu sei a dificuldade de ser gestão, eu sei a dificuldade de ter, por exemplo, alguém votar contra tuas contas porque tu fez o melhor para o clube e alguém acha que tu não fez. Tá? Então, eu cuido muito disso. A gente tem uma oportunidade, mano. A gente tem uma oportunidade, de novo, de fazer um bem bolado. Nós temos 88 hectares de CT. Os 88 hectares, a gente vai precisar de 10, 12. Daqui a pouco a gente constrói um dique, daqui a pouco a gente cerca aquela situação. É um CT dentro de Porto Alegre que vai nos dar um ganho, não só para o futebol masculino da base, como para o futebol feminino. A gente tem que usar aquela área. A gente já tem essa área, já está resolvida aquilo lá. E usar o CT ao lado do Beira-Rio, então botar mais um campo. Com 3 campos ali a gente vive. Com 3 campos ali a gente tem um CT de primeiro mundo dentro do Beira-Rio, que vai nos dar uma diferença competitiva. Porque onde é que é o grande problema das equipes do sul do país? Onde é que é? Se fala, mas só quem esteve lá dentro vai entender. É a questão de logística. É a questão de logística. Agora a gente vê, daqui a pouco tem um time que joga em Fortaleza, tem que voltar para jogar em Porto Alegre. Eu estava conversando ontem com um amigo meu sobre logística e coisa. Como é que é os voos? Não, hoje, 100% é voo fretado. Não tem como não ser voo fretado. Então, existe essa diferença de competitividade muito grande entre os clubes. E eu acho que o Inter, especialmente o Inter, que é o nosso clube, tem que cuidar detalhe por detalhe. Então, é importante que a gente tenha o CT profissional encostado no Beira-Rio. Encostado no Beira-Rio. É isso. Nós temos que, de alguma forma, transformar o CT Parque Gigante ali num CT melhor do que é, mais profissional, com mais material humano para ajudar os atletas na recuperação. Daqui a pouco vai precisar botar mais uma piscina, daqui a pouco tem que melhorar a sala de equipamentos que está sendo refeito. Mas a gente tem que trabalhar ali do lado do Beira-Rio. Esse vai ser o nosso grande diferencial de novo. Agora, essa questão da base, de tu ter estrutura para produzir atletas, é fundamental até pensando no valuation do clube, né?
Porque se a gente está vivendo um universo de SAFs, de investimentos, de olhar do capital estrangeiro para o futebol brasileiro, no meu modo de ver, por 2 motivos. Primeiro, esse movimento todo é para internacionalizar o Campeonato Brasileiro, para que ele renda mais no planeta, porque ele sempre foi um produto muito de consumo interno e se trabalhava muito pouco em nível internacional, e entendo que esse movimento das ligas fortes da Libra é para mudar isso. E, ao mesmo tempo, o que os gringos olham para cá? Eles olham o poder de revelar jogadores. Como o Inter está vivendo um momento difícil nesse sentido, o patrimônio do Inter é invejável. A gente fala de que a qualidade do nosso... Daqui a 10 anos o Beira-Rio é 100% nosso de novo. Exatamente. Então, assim, esse valor do Inter como clube não aumentaria, sei lá, 2, 3 vezes mais com o investimento no CT? Perfeito. A gente é o seguinte, ó, daqui a 10 anos a gente vai voltar a explorar, porque o Beira-Rio é nosso, a gente vai voltar a explorar, sei lá quanto, 5 mil cadeiras, mais 100 camarotes. Isso aí, quanto é que vai representar no orçamento do clube daqui a 10 anos? Nós vamos quase aumentar em 30%, 40% o orçamento da categoria social. Entre Copa, entre catering, entre explorar os camarotes novos, entre as 5 mil cadeiras ali, aquela que abriu, explora hoje. Então, é um valor que a gente tem que se planejar para já começar a ver como é que vamos fazer para recuperar. Se a gente conseguir equalizar a nossa dívida, existe uma questão de debêntures agora, se a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que esse CT se valorize e a gente consiga diminuir nossa dívida, com certeza, tu tem razão, concordo contigo, o Inter vai para outro patamar econômico-financeiro. Bom, para finalizar, eu queria entrar um pouquinho nessa questão da base, depois também não sei se tu tem alguma consideração final, mas o Inter está com algumas dificuldades na base, teve a mudança do Gustavo Grossi, que ficou 3 anos só, e a gente sabe que 3 anos não dá para fazer um diagnóstico, mas, por exemplo, eu vi uma iniciativa da direção esse ano que eu achei muito interessante, João, porque a parte física hoje ela é fundamental, ainda mais nesse funil da base para o profissional. E antes mesmo de subir Gabriel Carvalho, antes de subir alguns jogadores da base que já estão à disposição do Inter, logo depois da Copinha, a direção, antes de colocá-los treinando com o profissional, ele trabalhou para que esses jogadores tivessem a mesma carga de trabalho físico que os profissionais. Isso, de certa forma, acelera esse processo, né? Porque cada vez mais a gente está vendo um Hendrick com 16 anos, Lázaro, Estevão, o próprio Gabriel Carvalho estreou no Brasileiro com assistência com 16 anos. Então, ele foi o jogador mais jovem lançado pelo Internacional até hoje. Exatamente. Antes do Pato. Então, assim, hoje a gente volta, dá um passo para trás para dar 2 para frente, porque daqui a pouco traz pessoas que conhecem mais o ambiente, a cultura do futebol gaúcho dentro da base, profissionais nesse sentido, que era a referência lá dos anos 70 que deu muito certo. Tu acha que, primeiro, essa aceleração, essa ação paliativa do Inter em dar mais carga de trabalho físico para as joias que têm mais potencial e, ao mesmo tempo, o trabalho que o Milano está fazendo lá e que os profissionais que têm mais a ver com o DNA Colorado estão fazendo, pode rapidamente já voltar a surtir efeito? Como é que esse sentimento? É um assunto amplo, mano. É um assunto amplo. Eu, por exemplo, eu acho que a gente tem que ter da sub-6, sub-7 em diante. Eu acho que eu sou contra a ideia que alguns têm de ter sub-14 para cima só. Eu não posso negar que hoje o futebol é dinheiro. É muita grana. Tem jogadores de 13, 14, 15 anos que estão sendo comprados. Fazem um contrato com o pai, um contrato com a mãe e o jogador é comprado. Os próprios jogadores aí que tu falou, tu fez alguma referência a alguns atletas aí, até onde eu conheço e sei, não são crias da base desses clubes, são crias de algum clube e o clube foi lá e comprou por bastante valor. Então, isso mostra um pouquinho o problema da nossa base hoje. O Grossi esteve lá, fez um trabalho de enxugamento, que a nossa base realmente era uma base muito cara, nós gastávamos muito, o investimento era muito alto, tínhamos
muitos atletas, nós tínhamos muitos profissionais caros com pouca entrega. A gente conseguiu diminuir o custo operacional da base, mas eu reconheço que o resultado ainda é pequeno. O resultado é pequeno até porque talvez o investimento em buscar jogadores seja pequeno. Essa própria garimpagem leva anos. Tu tem que ter bons olheiros, bons scouts que consigam enxergar longe, né, o futebol. Mas isso também passa por uma coordenação técnica. Nós temos que ter uma metodologia de trabalho única no clube. E isso a gente não tem hoje. Não tem hoje. Se mudou 3, 4 vezes o treinador. O Cudê tem reunião com o pessoal da base, será? Quem é que faz essa transição base profissional? Hoje, até onde eu sei, e foi apresentado pela diretoria, não sei se está dando certo, se colocou um diretor da base que no mesmo nível dos diretores de futebol, né? Então é o Magrão, hoje é o Jorge e o Felipe. São 3 diretores do mesmo nível, executivos profissionais, que fazem essa união, né? Essa coordenação política. Mas será que existe coordenação técnica? Para fazer isso que tu falaste há pouco, essa coordenação física, será que existe? Ou foi empírica? Então, tudo passa por uma metodologia. O Inter teve aí alguns profissionais de muita qualidade que acabou abrindo mão, que se preocupavam com essa metodologia. Não é só trazer o atleta, trazer o Gabriel, trazer o Gustavo, trazer outro atleta. É preparar esse atleta para jogar. É dar questão física, dar questão psicológica, né? Mas também, daqui a pouco, o cara tem... Melhorar o movimento dele, melhorar a transição, melhorar o cabeceio, melhorar a perna ruim dele, melhorar o tempo de bola. Porque se tu olhar, nós estamos internacionalizando o futebol brasileiro. Estamos tentando. Lindo. Mas caiu a qualidade, né? Sim. Caiu a qualidade, né? Olha, para te assistir um futebol brasileiro hoje, que a gente se encanta, porque para a gente que é brasileiro, a gente gosta do Brasileirão. Mesmo com qualidade inferior. A gente conhece. Mesmo sendo mais lento, né? E a gente conhece. Mas tu pega um cara lá na Turquia. O cara gosta de futebol na Turquia. Vai ver Inter e Corinthians, mas que jogo que foi feio. Ele vai comprar esse jogo? Ele não vai comprar esse jogo. Ele não vai comprar. Se tu brasileiro, se morasse na Turquia, tu ia comprar, porque tu sabe a história do clube, tu sabe, pô, o Brasileirão tem 9, 10 candidatos a cada campeonato. Aliás, né, mano, nós somos 5 vezes vice-campeões brasileiros. Eu estava vendo um levantamento essa semana aqui, nos últimos anos, 5 vezes vice-campeões brasileiros. Né? A sorte também teve um pouquinho de lado conosco, sem contar dois campeonatos que foram desviados da gente. Né? Então é isso. Então, não é só uma coisa, são vários fatores. A gente tem que internacionalizar o futebol brasileiro, mas também tem que dar qualidade. E dar qualidade para o futebol brasileiro é ter a base, ter uma base com qualidade, lançando jogadores. Porque hoje qualquer jogador hoje de 15, 16 anos já tem uma valorização alta, já está em todos os scouts de todos os clubes com potencial no mundo. Todo mundo conhece esse rapaz, esse menino que nós lançamos aí, o Gabriel, agora. Pode ter certeza que todos os clubes grandes do mundo conhecem ele por algum scout. Todos os clubes têm 3 ou 4 scouts no Brasil. Tu pega um Chelsea, tu pega um Tottenham, tu pega a Roma, tu pega um Lazio, tu pega os clubes de Portugal, todos. Na Inglaterra, todos têm 2 ou 3 scouts. No Brasil e América Latina. E hoje, com inteligência artificial, tu diz assim, eu quero um jogador com essas características ali, né? E ele vai fazer um funil para ti, né? Sem contar os scouts. Tu está dando ainda mais, tu tá dando uma amplitude muito maior. Então, hoje, não é difícil tu chegar num atleta como da qualidade do Gabriel, hoje nós estamos lançando, tomara que dê certo, né? Ele deu um passe aí que poucos jogadores dão na idade dele, né? Muita personalidade. Para finalizar, a tecnologia ela vem para ajudar, mas ela não pode mandar no clube, né? Tu tem que ter esse olhar, tu tem que ter esse sentimento, tu tem que entender se aquele jogador tem as características do DNA do clube. Tu gosta de um Inter mais faceiro ou de um Inter mais aguerrido, juntando tecnologia com DNA? Eu gosto do Inter que não desiste nunca. Eu gosto do Inter aguerrido, mas que saiba jogar futebol, né? Eu acho que eu gosto do Inter com uma marcação forte. Eu sempre achei e aprendi isso, que se a gente não tiver eu vou ser antigo, né? Eu vou ser antigo. Não vou falar em forma de jogar. Se não tiver um meio de campo ocupado, não vai a lugar nenhum. Se não tiver um bom número 1, um bom número 3, 2 ou 3 no meio de campo e 1 ou 2 no ataque, não vai a lugar nenhum. Tem que ter uma espinha dorsal. Agora tu vai jogar no 4-1, 4-1, ou tu vai jogar no 4-3-3, ou tu vai jogar no 4-5-2, sei lá, como tu quer jogar. Mas é importante, tu tem que ter uma espinha dorsal, tu tem que ter jogadores que tenham
múltiplas funções hoje, porque hoje um jogador não faz uma coisa só. O próprio Inter, campeão brasileiro de 75, 76, 79, tinha jogadores versáteis. Tinha o Mário Sérgio, tinha o Falcão, tinha o Figueroa. Aliás, o Figueroa, esqueci de contar a história dele, né? A primeira casa que ele veio em Porto Alegre foi a nossa, em 71, quando meu irmão nasceu. O pai que trouxe o Figueroa, essa história é maravilhosa, mas acho que não vai dar tempo para contar hoje, Não, né? por favor. Dá para contar? Claro. Não, o meu irmão nasceu dia 5 de novembro de 71, dia 6 o meu pai entra no Hospital Fêmea, no Quares, para minha mãe, Ana Maria. Estou indo viajar. Não, tá bom, volta aqui horas. Não, eu volto aqui uns dias, eu tenho uma missão em Montevidéu. Como assim? Não, tem uma missão em Montevidéu. Saiu. A missão era uma reunião com o Johan Finger, para trazer o Figueroa. E ele, como vice-presidente do clube, acabou trazendo o Figueroa, né? Claro que quem trouxe foi o clube, não foi meu pai. E essa imagem, de algum jeito, eu me lembro, mano. Tinha 3 anos, 4 anos de idade, mas não sei, eu me lembro do meu pai chegando. Eu me lembro do meu pai chegando com um presente para mim, com uma pessoa diferente, e era o Figueroa. Então, a primeira casa que o Figueroa foi em Porto Alegre foi a nossa. E acabou dando certo, né? Mostra a importância do clube, né? O dirigente vai lá. Porque na época tinha tecnologia. Tinha alguém que já tinha os dados do Figueroa, tinha um dirigente que foi. Hoje a gente só aperfeiçoou, ninguém inventou nada. Hoje é tudo aperfeiçoado. Hoje tu tem inteligência artificial que te ajuda, tu tem os scouts que te ajudam, mas a tomar a decisão tem que ser sempre baseada numa questão técnica, econômica, financeira e necessidade. Tu tem que saber como é que tu quer jogar. Tu tem que definir como é que tu quer jogar. Não adianta tu definir como é que tu quer jogar e tu trazer um jogador diferente. É fácil falar. É muito fácil falar, mano. Hoje aqui é a maior barbada que tem ser dirigente. Sim, claro. É uma barbada. Mas isso que é o globo do futebol, né? A inteligência artificial vai ter que frequentar muito o vestiário para sentir o cheiro do éter, né? Nem me fala essa frase do Jabazima, deu um problema depois. Mas é por aí. Eu acho que é... Que esse é o segredo da coisa. Esse é o X da questão. Esse é saber entender o passado, entender o presente, conhecer o passado, entender o presente e planejar o futuro. O Internacional vai ser para os nossos filhos. Vai ser para os nossos filhos. Eu já me sinto um dirigente, ex-dirigente, sou um conselheiro, não sei quanto tempo mais eu vou viver, mas eu quero ir no Beira-Rio quarto domingo. Só isso que eu quero fazer em relação ao clube. E quando precisar ajudar, me chamem que eu ajudo. Eu acho que a missão está bem dada no clube. João Patrício, muito obrigado, é um prazer, acho que foi importante e o Presença Colorada ele tem justamente esse objetivo da gente contar sobre histórias que talvez a galera que consome mais internet hoje não tenha tanta noção, assim, então resgatar um pouco da história e é como, né, tu faz parte da história do Inter e viveu essa história através da tua família, assim, então é muito importante pra gente, muito obrigado pela tua presença, não sei se tem alguma consideração eu queria final. agradecer a ti, ao pessoal da produção aí, o pessoal que nos telefonou, agradecer a oportunidade a ti e dizer o seguinte, eu estou muito emocionado de falar um pouco sobre o Internacional de uma forma diferente, num bate-papo, sem tensão, sem discussão, sem desconfiar, e poder falar que o Internacional é de todos. É do cara da internet, é do cara da cadeira, é do cara que assiste o jogo de pé, é o cara que vai na social, é o cara que não entra, é o cara que está em casa sentado, é o corneteiro, é de todo mundo. É do cara que tinha que ser porteiro para poder ver o segundo tempo. É do cara que quer ser presidente, é do cara que não quer ser mais nada. É de todos nós e a gente tem que, de alguma forma, estarmos juntos para que a gente consiga fazer esse clube voltar a crescer. Porque se a gente continuar assim, o clube não vai crescer. E amanhã ou depois, do jeito que os números estão aí gigantescos no clube, eu tenho medo de vir uma SAF e fazer conosco o que fizeram com o Cruzeiro, o que fizeram com o Vasco da Gama. O próprio Atlético Mineiro, a gente tem que ter um alerta. O Atlético Mineiro hoje é uma SAF. Eles começaram a botar gente, quando tu viu, tu estava devendo para o pessoal que te comprou. Então, eu acho que o pessoal tem que ter muito cuidado. Então, essa é a minha proposta, mano. Essa é a minha ideia, isso que eu acho que eu quero do meu clube. Um clube forte para que, se um dia for vendido, que é uma tendência, seja bem vendido. E que a gente nunca deixe de ser dono. Que a gente venda uma partezinha, que a gente nunca deixe de ser dono. O modelo alemão, ainda, para mim, é o melhor modelo de SAF. Que bom, muito obrigado, João. Esse foi mais um Presença Colorada.
Queria agradecer a galera da Bisturi aqui, da nossa produção, ao apoio da KTO também, que nos mantém aqui firme e forte. Esse foi João Patrício Herman. Não deixa de seguir a gente, de compartilhar. E eu acho que o João matou a charada. O nosso objetivo aqui não é criar tensão, nosso objetivo aqui é falar sobre as coisas boas e resgatar a boa história do Esporte Clube Internacional. Então, vem com a gente no TikTok, vem com a gente no Instagram, fica aqui com a gente no YouTube. Tamo junto, valeu. Semana que vem tem mais.